Vejamos agora os conectivos lógicos. E o que são conectivos lógicos? São símbolos que permitem você fazer, como o próprio nome já sugere, permite fazer a conexão entre duas ou mais proposições simples. Então vamos lá, são vários os conectivos. Nesta ordem aqui do módulo e do DVD, eu vou apresentar para você da seguinte maneira: conjunção, disjunção, condicional, bicondicional e a disjunção exclusiva. Vamos começar logo apresentando a conjunção para você. Ora, a conjunção entre duas proposições simples, P e Q, como exemplo, que é representado dessa maneira aqui, ó, que você lê P e Q. Olha só, conjunção significa que você tem uma ação de conjuntamente, é uma coisa e outra, daí o nome conjunção. E a gente lê P e Q. Ela é definida da seguinte maneira, olha só como é a definição. A conjunção entre duas proposições simples será verdadeira quando ambas as proposições forem verdadeiras. Se ao menos uma dessas proposições for falsa, então a conjunção será falsa. Ora, como consequência imediata, é decorrente, é instantâneo a consequência dessa definição, nós podemos mostrar aqui a tabela verdade. Olha o que é que nós temos aqui, ó. Verdade e verdade, verdade e falso, falso e verdade, falso e falso. Estes são os possíveis valores lógicos para duas proposições simples, P e Q. Coisa interessante, eu mostro até para sinal isso no seu módulo, como nós temos duas proposições aqui, vamos ter 4 linhas. E por que 4 linhas? Ora, fica fácil explicar se nós usarmos o princípio fundamental da contagem, lá da análise combinatória. Como cada proposição, ela só pode assumir 2 valores lógicos, e eu tenho 2 proposições, ora, o que é que acontece? Os 2 possíveis valores lógicos para P podem se associar com 2 possíveis valores lógicos para Q. Logo você tem 2 vezes 2, e portanto 2 vezes 2, 4. Portanto nós temos 4 linhas. Se a proposição, se a tabela verdade tivesse 3 proposições simples, nós teríamos 8 linhas nessa tabela. Por quê? Porque como são 3, você tem 2 vezes 2 vezes 2. Isso dá 8. Portanto, nós teríamos uma tabela verdade com 8 linhas. Se em vez de 3 nós tivéssemos 4 proposições simples, a tabela verdade já teria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 linhas. Ou seja, 16 linhas teria essa tabela verdade. De maneira que a fórmula é 2 elevado a n. Então, nesse caso em particular, a proposição, a ordem que eu vou mostrar para você aí no módulo, que eu adoto no módulo, e na maioria dos livros de lógica, é essa daqui, ó. Verdade e verdade, verdade e falso, falso e verdade, falso e falso. Mas tem um detalhe aí, tem um porém. Essa ordem aqui, ela não é fixa, ela não é imutável, não, é uma ordem consagrada pelo uso. Mas isso significa, por exemplo, eu percebo que em determinadas provas de concurso público, algumas empresas que fazem concurso público, elas invertem essa ordem. Não existe nada contra essa inversão, não tem nenhum lugar da lógica uma regra que diga que essa ordem tem que ser obedecida sempre, não. Existem determinadas questões de concurso que essa dupla FF aparece aqui. Aí você troca essa daqui e essa vai para baixo. Ora, então tome cuidado na realidade. Você não tem que memorizar os valores lógicos da conjunção que eu vou mostrar para você. Não é isso. O que você tem que memorizar na realidade não é a sequência, mas é a mensagem da conjunção. E qual é essa mensagem? Está aqui, ó. Ora, observe que quando você tem verdade e verdade, o valor lógico dessa conjunção é verdade. Agora, quando você tem pelo menos uma das proposições falsa, o que é que vai ter? Olha, verdade e falso dá como resposta falso. Falso e verdade dá como resposta falso. E falso vai dar como resposta, vai gerar falso como resposta. Então não memorize essa daqui, como eu vejo alguns alunos memorizando. VFFF. Não é isso que você tem que memorizar. Porque se você for fazer uma prova e lá a questão inverter essa situação, por exemplo, colocar VV aqui nessa terceira posição, você já vai ter FFVF.
Não é a ordem que você tem que memorizar para a conjunção, e sim a mensagem que ela passa. E qual é essa mensagem? Ora, a própria definição diz que uma conjunção só será verdadeira, uma conjunção entre duas proposições simples, só será verdadeira quando as duas proposições forem verdadeiras. Ou seja, quando você tiver verdade e verdade. Se você tiver pelo menos uma falsa, essa conjunção será falsa. Ok? Então vamos lá. A disjunção, ou melhor falando, quando você tem a disjunção, o contrário da conjunção, entre duas proposições que representa-se aqui, ó, é como se fosse a letra V. E você lê da seguinte maneira, ó, P ou Q. E como é que se faz? Qual é a definição da disjunção entre duas proposições simples? Vamos lá. A disjunção entre duas proposições simples será verdadeira se pelo menos uma dessas proposições for verdadeira. Se ambas as proposições forem falsas, então a disjunção será falsa. Ora, mais uma vez, como consequência imediata dessa definição, nós podemos apresentar a tabela verdade da disjunção. E aí nós temos, ó, verdade, 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 falso, falso, verdade, falso e falso. E aí nós temos, olha só, verdade ou verdade, isso vai gerar verdade como resposta. Aqui nós temos verdade ou falso, isso vai gerar verdade como resposta. Falso ou verdade vai dar como resposta verdade, e falso ou falso dá falso. Mais uma vez, não é essa ordem que você tem que memorizar. O que você tem que memorizar é a mensagem da disjunção. E qual é essa mensagem? Ora, é simples, que só há uma maneira de uma disjunção ser falsa. É quando as duas proposições que formam, que compõem essa disjunção, quando as duas forem falsas. De modo contrário, a disjunção será sempre verdadeira. E aí você percebe, apenas para ajudar você, que a conjunção, ela é quase toda falsa. Só tem um modo de uma conjunção ser verdadeira. É quando ambas forem verdadeiras. E na disjunção ocorre justamente o contrário. Ela é quase toda verdadeira. Só existe um modo de uma disjunção ser falsa. É quando as duas proposições forem falsas, ok? Então não é a ordem que eu quero que você memorize, e sim a mensagem. E para nós pegarmos e praticarmos logo a conjunção e disjunção, eu gostaria que você abrisse aí agora na questão R4 do seu módulo. E olha só o que é que nós temos aí, uma questão básica, propositadamente básica, porque tem que ser, não se preocupe que logo nós vamos entrar em questões mais complexas, envolvendo conjunção e disjunção. Mas agora não, eu estou apresentando para você, você está conhecendo o que é uma conjunção e disjunção agora, nesse momento, não faz sentido eu já pegar pesado com as questões. Então vamos lá, a questão R4 é uma questão básica, elementar, ok? Então vamos lá, é só para você treinar. A questão é a seguinte, veja só, eu dou 3 proposições, você tem um enunciado aí, você lê, eu dou 3 proposições para você e peço para que você escreva na linguagem natural, ou seja, escreva no português, as proposições que eu vou apresentando para você. Então, por exemplo, na letra A eu peço para você escrever não P e me dá o valor lógico da proposição não P. Na letra B, eu peço para que você escreva na linguagem natural a proposição não que e dê o valor lógico da proposição não que. Mas antes vamos conhecer as proposições. A proposição simples P, também chamada de proposição atômica, ela é, ó, Paris é a capital da França. Ora, Paris é a capital da França, isso é uma proposição cujo valor lógico é verdade. Portanto, vamos colocar aqui do lado, Gabi me acompanha aqui. Pronto, valor lógico verdadeiro. A proposição que eu escrevi para você, Natal, não é a capital do Rio Grande do Norte. Ora, o valor lógico dessa proposição é falso. Nós sabemos que a capital do Rio Grande do Norte é Natal. Portanto, o valor lógico da proposição que é falso. A proposição R é: a Terra é o maior planeta do sistema solar. Ora, nós sabemos que a Terra não é o maior planeta. O maior planeta é Júpiter. Portanto, isso é uma proposição falsa. Pronto, está aqui, uma proposição falsa. E aí o que é que nós vamos fazer? Vamos começar a trabalhar um pouquinho com negação e depois a gente entra com conjunção e disjunção. Ora, eu peço para que você escreva aí no módulo, em linguagem natural, a proposição não P. Ora, se a proposição P é Paris é a capital da França, a negação de P vai ser não P e vai ser Paris
não é a capital da França. Ora, como P é uma proposição lógica verdadeira, não P vai ser uma proposição lógica falsa. Portanto, ó, o valor lógico da proposição não P é falso. Agora vamos para a letra B. Eu coloco aí não que. Vamos escrever a proposição não que. Como que Natal não é a capital do Rio Grande do Norte, ou seja, não é a capital do RN, a proposição não que não é verdade que Natal não é a capital do RN. Você pode escrever desta maneira, mas também você poderia escrever dessa maneira. Natal é a capital do Rio Grande do Norte. Existem duas maneiras de você escrever isso. Eu coloquei aqui no quadro, não é verdade que Natal não é a capital do RN, ou você poderia escrever Natal é a capital do RN. Ora, como que é uma proposição falsa, a negação de que vai ser uma proposição verdadeira. Portanto, tá aqui, ó, verdadeira, ok? Vejamos agora a letra C.